Boas pessoal, como é que é? Tudo bem? Bem-vindos ao canal e cá está o vosso amigo Speedfire PT com mais uma novidade e estamos a falar da Peugeot XP400, uma scooter que se enquadra na gama ADV e vem aqui para se juntar à família premium da marca Peugeot. Esta scooter vai estar disponível no nosso país em duas cores e como vocês podem ver tem aqui um design bastante agressivo e muito desportivo. Em termos de altura estamos a falar de 815 mm, portanto não é baixa, mas não vejo qualquer problema de chegar com os pés ao chão. Pesa 231 kg e temos um depósito de 13,5 litros. Ele aqui no computador de bordo vem marcar a gastar 4,5, mas tem atenção, esta scooter é praticamente nova, portanto se marcarmos 4, 8, 12, estamos a falar aproximadamente 300 km de autonomia com esta bela máquina. Já que eu estou aqui, uma das particularidades desta scooter, ela é keyless, vocês já sabem, eu vou ligá-la. Eu já vos falei nisto, mas basicamente, reparem, eu estou com o descanso lateral colocado e eu consigo ligar a scooter com o descanso. Agora, vou acelerar e ela não sai do sítio. Portanto, não há aquele problema de alguém chegar aqui, acelerar e a moto sair disparada. Portanto, isto era uma das características que eu vos queria mostrar, já que estava aqui com a moto nesta situação. Aproveito também, já que estou aqui, olha, vamos falar aqui do banco. É um banco desportivo, como já falei. Temos aqui umas zonas, uma zona de arrumação aqui nesta parte da frente. Depois é tudo aberto eletronicamente, o botão do banco, ok? Espaço para o capacete e aqui por debaixo do banco do pendura também temos um espaço de arrumação para mais algumas coisas, documentos, coisas assim pequeninas. Tomada USB também aqui debaixo do banco de pendura. Vamos então agora ver o resto das especificações. Onde temos então aqui na frente, nesta versão que é a GT, que é a versão mais para off-road, um vidro que é mais curto e também é escurecido. A iluminação, tudo em LED com as luzes diurnas. Este tem um aspecto muito agressivo, este laranja ficou muito bem aqui nesta moto scooter. Suspensão invertida com um curso de 140 mm, dois discos de 295 mm e depois vem equipada com uma jante raiada de 17 polegadas, com os pneus da Pirelli, os Scorpion Rally, com as dimensões 110/70. Passando aqui para a parte de trás da moto, a parte do banco eu já vos mostrei, espaço de arrumação. Temos aqui pegas para o pendura com excelente qualidade. Iluminação, tal e qual como na frente, é tudo LED. Braço oscilante com monoamortecedor. Um disco de 240 mm, ABS duplo de 2 canais. Aqui o escape com um excelente som. Aqui suporte para a matrícula aqui em baixo. Há quem goste, há quem não goste. E vem depois equipada com uma jante de 15 polegadas na traseira, também jante raiada, com os mesmos Pirelli Scorpion, com as dimensões 160/60. Já o motor que equipa esta unidade é um motor monocilíndrico, que eles denominam de Power Motion, de 400 cm3, que debita 36 cavalos às 8.150, tem um binário de 38 N às 5.400, estamos a falar já do motor que é Euro 5, e isto sendo uma scooter, a transmissão é por CVT. Esta parte aqui do guiador eu vou-vos falar um bocadinho na estrada, antes vou mostrar aqui só alguns componentes, que é nomeadamente que só posso fazer com a moto parada, que é este botão Select e o botão Exit que nós temos aqui no guiador. Para isso nós temos que ligar a moto primeiro, para podermos aceder ao menu. Ok, aí está ela, já está ligada. Depois, se nós ficarmos a carregar aqui no botão Select, durante um período de tempo, aparece ali uma informação no ecrã para vocês poderem fazer a ligação, ligar o Bluetooth, navegação, mensagem ou chamada. Depois fazem Exit para sair. Okay? Se ficarem a carregar no botão do lado esquerdo, que é o Exit, vocês entram no menu do lado esquerdo, onde tem aqui o trip, personalização. Se vocês entrarem, Select, seleciona personalização, cor, vocês podem mudar a cor do ecrã, como eu já disse, e temos Gold, Red, Blue. Ok, vamos pôr aqui o Red e fazemos Select, para escolher a cor. Okay? A voltagem da bateria, range, a autonomia,
médias, e estas configurações, estes que eu estou aqui a dizer, vocês podem ativar ou desativar para saírem do menu principal. Portanto, voltamos para trás, depois temos língua, settings, onde temos aqui mais informações ou mais coisas que vamos configurar, nomeadamente o controle de tração, que nós temos controle de tração com 2 níveis e desligado, portanto Mode 1, Mode 2 ou desativado, nós vamos deixar isto no modo 1, e depois a data, voltamos para trás, depois preferências, o que é que nós temos nas preferências? Unidades, horas, data, formato da data, portanto nada de especial, backlight, trip, e podemos configurar essas informações e assim saímos então aqui do menu. Agora sim, que isto já está visto, vamos então para a estrada. Mas é pessoal, cá estamos nós então a bordo da Peugeot XP 400. Estas novas tendências de scooter, tipo aventura. Scooter moto, que já tem tanta coisa de moto como de scooter. Mas é esta gama de aventura, como outras marcas também têm, que são bastante interessantes. Agora, se eu as metia fora de estrada, não metia, ok? Dão para pequenos passeios fora de estrada, mas para aventuras mais fortes, em outros percursos mais agressivos fora de estrada, não seriam motas que eu metesse, motas scooters. Eu tenho ali o pessoal, por exemplo, da Wear Moto, ele vai de XADV para tudo o que é lado off-road. Eu nunca meti essa moto para off-road. Mas isso cada um faz o que quer. Ela permite, se permite, vocês podem fazê-lo. Isso aí já é ao vosso critério. Mas esta aqui é muito porreirinha, meu. Estou a gostar de tudo aquilo que estou a ver aqui na moto. Tirando aqui a proteção para o vento. Pronto, para a minha altura, esqueçam lá isto. Sou um rapaz alto, vou apanhar com o vento todo aqui na pala. A minha cabeça não vai parar quieta quase o tempo todo, porque está-me a apanhar a pala, está-me sempre a puxar a cabeça para cima. Mas de resto tem muito boa qualidade. E ali o painel tem aqui analógico e digital, dá para configurar ali o painel todo à frente, podemos configurar a cor, nós podemos configurar a informação que aparece no painel, se nós não quisermos a autonomia, se não quisermos a voltagem da bateria, se não quisermos os consumos, nós podemos pôr e tirar informações do painel. Obviamente podemos aparelhar com o telefone e com a aplicação da Peugeot. Eu não tenho isso aqui porque tinha que estar a registar scooter com o número de chassi, tinha que fazer essas coisas todas. Acho que não vale a pena fazer isso. Mas sim, está bastante completo. Ele tem depois aqui um modo de operando que eu já vos vou explicar, que não é assim tão fácil. Mas de resto, olha, aqui temos a velocidade daquele lado, aqui deste lado as contrarrotações, aqui no meio temos uma data, umas horas, temperatura ambiente, a voltagem da bateria, a velocidade a que nós vamos, nível de combustível, temperatura do motor, total de quilómetros, a autonomia que ainda tem, a média e depois a total de quilómetros outra vez ali. Prontos, basicamente é isso. Depois é as árvores de Natal mais aqui para baixo. Vão ver aqui proteções dos punhos já na moto, o que é muito porreiro, manetes todas com ajuste. Temos aqui botões diferentes nesta scooter. Temos aqui um botão do lado esquerdo que diz Exit, aqui médios e máximos e luz de passagem, tudo no mesmo botão, pisca direita e esquerda e uma buzina. Do lado direito temos um botão que diz Select, temos aqui luzes diurnas, 4 piscas e o starter da scooter. Para ligar é keyless, basicamente é uma chave que eu tenho aqui no bolso, está aqui dentro comigo. Chegar aqui à consola central, empurrar para baixo até ficar azul, rodar para a direita e depois manete e botão. Rodar para a esquerda para trancar a direção. O que é que temos mais? Temos aqui posição de condução, os 90 graus de scooter, com as pernas aqui a 90 graus, ou então podemos esticar
as pernas um bocadinho para a frente, dá uma segunda posição, que para um gajo grande como eu não é de todo a mais indicada, porque para já as pernas não vão completamente esticadas, os meus pés têm que ir apontados para fora, pronto, mas para uma pessoa mais de baixa estatura serve perfeitamente para esticarem as pernas e muita gente gosta dessa posição. E de resto, olha, é ver aqui este motor, vamos lá ver, vamos lhe dar gás, porque eu tenho um motor muito parecido, é um 350 na minha Quinta e pá, sim, isto anda, mas como vocês podem ver, a minha cabeça não para quieta, não consegue. Opa! Pronto. Agora vou abrandar um bocadinho, porque senão vou ficar aqui com dores no pescoço e não é esse o intuito das minhas viagens com estas motas, scooters. É para vos demonstrar que, se quiserem, ela anda para as vossas deslocações na cidade, casa-trabalho, ela é maneirinha, ela mexe-se bem no meio do trânsito, dá para fazer uma ultrapassagenzinhas aqui assim, metemos para aqui assim, e agora fazemos assim, pronto, isto é só a nível de exemplo, tipo passar de manhã no trânsito e não sei o que mais, dá perfeitamente, sem qualquer problema. Em termos de conforto, os bancos são uns bancos mais para o estilo desportivo, portanto não são tão confortáveis como, por exemplo, a minha Quinta, e não tem aquele encosto para o condutor que eu gostaria que tivesse, ou melhor, tem aqui um pequeno encosto, mas este não faz nada, nem se nota. Preferia uma coisa mais alta, mas sim, não me queixaria, conseguia fazer uns bons quilómetros em cima dela, obviamente. Não sei até que ponto é que a minha cabeça aguentaria estas velocidades aqui, que eu estou 85 km/h, 86, eu ainda vá que não vá, eu ainda estou a aguentar, mas há bocadinho, quando eu estava a velocidades mais elevadas, vocês devem ter visto aí no vídeo, a minha cabeça parecia que estava a jogar flippers, não é? Mas pronto, são os prós e os contras de uma moto mais desportiva, mais adventure. Tem tudo a ver com o estilo da scooter, ok? Não estou a dizer que não. Eu tenho é que mencionar, porque sou eu que estou a andar nela e é isto que me está a fazer comichão. Os espelhos têm boa visibilidade, não tenho qualquer problema em nenhum dos espelhos. Ora, mesmo assim devagarinho, fáceis de ajustar, estava a ver se mesmo assim devagarinho, se havia algum tramolico. Não há grandes tramolicos no nível de espelho, perfeitamente, sem problemas. Agora, deixa-me ver uma coisa, só por curiosidade. Não, sim, pronto, eu pus-me em pé só para ver, como eles dizem que isto é uma adventure, como é que seria, mas não, o guiador está demasiado baixo, pelo menos para um gajo como eu, um gajo alto como eu, fica o guiador demasiado baixo aqui nesta scooter, não dava para fazer um evento de off-road em pé, teria que ser 90% ou 99% tudo sentado, e é off-road ligeiro, como eu estou a dizer. Mas olha, estou impressionado com a qualidade e o design. Só o facto de eu poder mudar ali, não é a única que faz isto, mas de eu poder mudar ali a cor do painel para várias cores diferentes, é algo que torna a moto mais interessante. As suspensões são porreiras. Agora vocês têm estado a ver aqui na IC19, mas eu já andei ali perto de Algés, nas ruas de paralelepípedos e com buraquinhos, e as suspensões são porreiras. São melhores do que uma suspensão tradicional de scooter, em que vocês levam pancada atrás de pancada quando é buracos na zona lombar. Aqui não, isto já é umas suspensões que vos oferecem, ia dizer fornecem, mas oferecem
um conforto extra nesta scooter. E realmente acho que a Peugeot tem aqui uma oferta neste segmento, nestas cilindradas, para quem quer algo mais desportivo, irreverente. Vocês olham para esta scooter e ela é irreverente, tem um look muito interessante e vocês vão ficar bem servidos. E agora o vosso amigo vai até ali à escola de iniciação de Moto Racing de Sintra para testar a manobrabilidade aqui desta moto. E isto é mais uma novidade, tem uma parceria entre aspas, um acordo entre mim e a IMR, para eu poder lá na pista deles, como vocês estão a ver aí na imagem, andar com as motos e ver como é que elas se comportam a fazer aquelas curvas contra curvas. E como vocês viram, aqui para a XP, aquilo era como estar em casa. A moto é bastante ágil, responde muito bem aos meus comandos naquela pista, e isto era uma novidade que eu vos queria trazer. Portanto, além de andar aqui na estrada, sempre que possível irei passar na IMR para testar as motos em termos de manobrabilidade em pista. Eu digo sempre que é possível, porque muitas vezes eu vou lá e eles estão, ou está alguém a usar a pista e não sei o que mais, eu posso até não ter tempo a fazer, mas sempre que for possível irei trazer essa novidade aqui para vocês, neste canal que vocês tanto gostam. Mas, vocês repararem, aqui no ponteiro das rotações, é um ponteiro que anda no sentido contrário. Normalmente os ponteiros andam da esquerda para a direita, este anda da direita para a esquerda. A Peugeot a inovar, sempre assim, é sempre assim. Eu não sei se eles têm isto em outras scooters, já não me lembro, mas nesta aqui é assim. Gosto também dos pois-a-pés do Pendura, são em cromado, são retráteis, como é óbvio, numa scooter e em qualquer moto eles são retráteis, dão um aspecto interessante à moto. E gosto do recorte que existe aqui no estrado, para quando vocês param, poderem colocar os pés no chão sem terem que estar a afastar as pernas. Muitas scooters trazem isto, é verdade, mas eu às vezes lembro, outras vezes não me lembro, e como tive mais tempo com esta scooter agora, lembrei-me agora de falar aqui deste pormenor, porque se alguns de vocês estiverem a prestar atenção ao vídeo, vocês devem estar a reparar que eu estou a andar no sentido contrário do que estava a andar para lá, porque ontem tive um problema no microfone, a partir de certa altura perdi o áudio, portanto estou a regravar tudo o que havia dito ontem. E também, já agora, aproveitar para fazer um teste de travagem em 3, 2, 1, 0. E pá, isto trava. Não tenho ninguém atrás de mim, vou só ganhar um bocadinho de distância do carro, além de travar a curva, como vocês já viram ali naquela pista. Isto é muito fixe. Aqui, 3, não é ninguém. Socorro, o carro na minha frente, travou. E agora continuamos a viagem por aqui. Suspensões são, já vos falei, isto aqui não é suspensão, não é suspensão, eu ia para Sintra, que é o hábito. Isto não é suspensão de scooter. O impacto aqui, eu já mencionei, é bem diferente. E a moto tem um comportamento de moto, não um comportamento de scooter. E basicamente acho que era isto que eu tinha que vos mencionar aqui da XP400. Eu acho que está aqui uma excelente scooter nesta categoria ADV, onde nós já temos uma rainha que vende a torta direito. Esta aqui vem exatamente para fazer concorrência à Honda. Pronto, basicamente é isso. E acho que está bem conseguida, pessoal. Acho que é uma questão de vocês olharem gostos, prós e contras, se é Honda, se é Peugeot. Isso aí já são vocês que têm que decidir. O meu trabalho é apresentar-vos as scooters e dizer-vos aquilo que foi bom ou mau para mim, e o que é que eu acho que podia ser melhorado ou não podia ser melhorado. Como por exemplo, este vidro para mim não serve, não é? Pronto, isso já está mais que vidro. Agora, que é uma scooter bastante interessante, como também é interessante aqui o canal, penso eu que seja, eu espero que seja, pelo menos pelos 21 mil e poucos seguidores que eu já tenho. Espero arranjar mais alguns com este vídeo. Por isso, não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho, partilhar, comentar, deixar os vossos likes, que o vosso amigo Spitfire PT de XP
400 a caminho da HM Motos. Foi!